Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Enzo, filho da professora Adriana que está atrás das câmeras. E hoje esse canal aqui sempre foi famoso por seus livros, risos, resenhas e dessa vez são causos. Esse é o causo do meu primeiro congresso que eu tive a ideia mirabolante de fazer ele no meio da Amazônia. Eu mesmo de outra realidade, roda a vinheta. Como eu acabei de dizer agora há pouco, eu fui para Manaus. Foi uma viagem longa, uma viagem que eu fiquei longe da minha mãe. Primeira vez que eu fiquei tão longe da minha mãe foram só 4.000 quilômetros. Foi a melhor viagem que eu fiz sem a minha mãe, mas eu também gosto de viajar muito com a minha mãe. Foi só o povo do laboratório. A gente faz parte do laboratório de herpetologia lá da Unesp, que é o LHERP. Esse povo aqui. A gente tinha ido lá para Manaus, no Centro de Convenções Vasque Vasques, para fazer parte do 11º Congresso de Herpetologia, que herpetologia é o estudo de répteis e anfíbios. Não importa quais eles sejam, mesmo cecílias, isso aqui é um anfíbio, e anfisbenas, e isso aqui é um réptil, e os dois são muito parecidos, mas um é anfíbio e o outro é réptil. E a gente fez umas turistagens, a gente ficou no Centro de Convenções Vasque Vasques, a gente estudou bastante, fizemos um monte de contatos, vivemos um caos que aconteceu por lá, porque sempre tem que ter caos. Se não tem caos, não tem caos. A gente comeu bastante, tiveram muitas comidinhas típicas, eu comi muito pirarucu. Lá pirarucu é barato, lá tambaqui é barato. Peixe de rio, que aqui no estado de São Paulo é bem caro, lá eles têm bem barato até. Nunca pensei que tambaqui pudesse estar R$ 15 o quilo. Eu também comi jaraqui, esse peixinho aqui. E jaraqui tem um ditado famoso que quem come jaraqui não sai daqui, porque o peixe é bom. Aí eu também comi o X caboclinho, que é um que também é famoso, porque quem for para Manaus e não comer X caboclinho, não foi para Manaus. E ele é um sanduíche que não tem carne, mas é o sanduíche que mais encheu a minha barriga na minha vida. De tão volumoso que ele é. Ele tem tucumã, que é essa fruta aqui. Ele tem uma talagada de queijo coalho. E ele tem muita banana da terra. E fica muito gostoso. Das turistagens que a gente fez, a gente foi no teatro no Teatro do Amazonas, esse grande teatro de Manaus. A gente não entrou, a gente só ficou na frente. Ele é bem grande. Aí a gente também visitou o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eles têm um bosque bem amplo, que o bosque inteiro é uma coleção científica. Nas coleções científicas a gente coloca os nossos espécimes em 3 formas. A gente pode colocar eles na coleção úmida, que é basicamente enfiar eles em um pote com álcool. A gente faz um processo de fixação todo certinho, mas ele aguenta por décadas e décadas sem perder muitos detalhes. O máximo que vai acontecer é ele vai ficar um pouquinho mais claro porque é efeito do álcool, não tem jeito melhor. Aí tem a coleção seca, a gente deixa eles bem sequinhos. Esse quadro aqui cheio de borboletas que está aparecendo na sua tela, ele faz parte de uma coleção seca. E tem quando a gente está falando de uma coleção botânica, normalmente a gente só coloca as coordenadas de onde a árvore ou planta está, porque
A gente não vai trazer uma árvore de 12 metros de altura e colocar ela em um laboratório. Aí depois do IMPA. No IMPA, eu e o meu colega a gente foi receber uma visita guiada da parte de estudo de quelônios, que quelônios são tartarugas, jabutis e cágados, do que tem lá em Manaus. E a gente viu um monte de bicho interessante. Inclusive, essa daqui é a Cleópatra. É uma fêmea de jacaré-açu. O marido dela é o César e eu perdi ele. Ele tá nessa foto em algum lugar, mas eu não encontrei. Aí a gente também, depois de ver esses animais, a gente foi na feirinha, que é basicamente só um lugar para comer. É bem gostoso. A gente foi lá que a gente comeu o x-caboclinho. E a gente foi no Mercadão, o lugar cheio. E foi lá no Mercadão que eu comprei umas coisinhas para minha mãe. Inclusive, lá em Manaus, a gente tem dois bois bumbá, que é o caprichoso e o garantido. O caprichoso é o boi de quem tem mais dinheiro, pelo menos é isso que eles me disseram, e ele é representado pela cor azul. O garantido é o boi do povão, representado pela cor vermelha. Aí um dos presentinhos que eu dei para minha mãe foi esse pequeno caprichoso aqui. Na esperança da gente enriquecer. Pra cá, filho. Isso. E ele é bem bonitinho. Ele é feito de biscoito. Aí vamos falar do congresso em si. A gente foi no Centro de Convenções Vasque Vasques, que fica do lado da Arena da Amazônia e também do lado de um centro de atletas olímpicos. Aí no primeiro momento a gente recebeu brindes. Isso aqui é uma eco bag. A gente está falando de biologia aqui, gente que é famoso por abraçar árvore, por mais que isso não seja muito uma boa ideia. Mas mesmo assim a gente precisa fazer as nossas pautas de proteger a natureza valerem a pena. Então isso aqui é uma eco bag, e é de boa qualidade. E no congresso teve um evento satélite, que foi o evento de estudos de animais peçonhentos. Foi o segundo simpósio internacional desse tema que aconteceu. Eu presenciei? Não. Eu fiquei mais nos meus sapinhos e nas minhas serpentes. Aí a gente ganhou um caderninho de folhas em branco. Isso aqui é bom para desenho. Uma caneca de plástico do congresso e do simpósio também. Vai ficar bem aqui. E quem tinha problema na caneca acabou trocando essa de plástico por uma caneca de louça. Eu queria ter tido problema na minha caneca, porque aquela caneca de louça era muito bonita. E a gente também ganhou uma caneta do congresso. Acabou o momento de unboxing. Aí é claro que eu não fui no congresso sem apresentar o meu trabalho. Eu não vou tirar ele aqui agora, porque não vai caber na tela e é muito complicado de guardar depois. Mas tem a foto. Tem a foto. Tem a foto. E durante a quarta-feira no congresso, o Igor, que fez toda a organização, ele deu uma coisinha de presente pra gente. Que é esse livro aqui. Herpetologia Brasileira Contemporânea. É uma coletânea de algumas dos temas de apresentação ou de trabalhos que apareceram no 9º Congresso de Herpetologia, que aconteceu em Curitiba. Ou foi em Campinas? Tá aqui.
E aqui tem coisas sobre a Berta Lutz, uma herpetóloga muito boa, e também mostram uma coisa dessa presença feminina na herpetologia. Tem também coisas sobre reprodução de jararacas, esse bichão aqui, sapinhos, coisas de lagartos. Aqui tá e um monte de coisa de girino. Esse livro aqui tá bem legal e eu ganhei de graça. Devia estar incluso na inscrição, porque aquela inscrição foi salgada. E olha que eu peguei desconto. Aí depois eu fiquei basicamente na área de morfologia, que é o estudo de musculatura, do físico, do corpo dos animais, porque é isso que eu estou fazendo com os serpentes. No caso, a minha área de pesquisa é sobre a Helicops modestus, esse garinha aqui. Ele é fofinho, desse tamanho mais ou menos, e eu tô abrindo ele para descrever os músculos. Da parte sanguinolento, não, o bicho tem mais de 25 anos, ele é mais velho que eu. E o sangue dele já acabou há muito tempo. Acho que ele não pode mais dizer que ele dá o sangue pelo trabalho. Eu dou, mas eu ainda não cortei o dedo. Mas voltando, aí em alguns dos trabalhos que eu acabei presenciando, o povo lá me entregou algumas coisinhas. Tipo, esse livrinho aqui, que é sobre os aspectos técnicos de produção de jacarés na Amazônia, legislação, quão rentável e tabela nutricional de jacarés, e não, eu fiquei bem surpreso. Tem a história de que frango é uma carne boa para gente que está fazendo musculação pela baixa quantidade de proteína, quer dizer, de gordura e quantidade boa de proteína. Carne de jacaré tem metade da gordura de carne de frango e a mesma quantidade de proteína. Eu acho que eu vou falar pro meu professor da academia para começar a comer carne de jacaré. Ele é um monstro, diga-se de passagem. Ele é muito grande. O professor ou o jacaré? Os dois. E eu também ganhei um pôster. Esse aqui é mais fácil de guardar depois. E é a primeira vez que a minha mãe tá vendo esse pôster. É um pôster com todas as espécies de crocodilianos que a gente tem no mundo. São 26 espécies aqui. É muito jacaré, é muito crocodilo e é pouco gavial. O gavial tá falecendo muito rápido. Mas vamos parar de falar das coisas que eu ganhei. A gente tem sempre uma tradição de fazer um leilão nos congressos, onde alguns pesquisadores leiloam livros e esses livros começam a um preço bem acessível para os estudantes de graduação. Mas mesmo assim, eu não esperava que 2 livros juntos pudessem ir por R$840. Tá certo que isso foi menos da metade do preço. Pra você ver o custo de livros de biologia. Tem muito livro de literatura, um livro técnico de várias coisas que são realmente muito salgados de preço, mas, por exemplo, esse exemplar aqui, que é o Biology of Pit Vipers, que é um trabalho sobre viperídeos, jararaca, cascavel, surucucu, esses bichos são todos viperídeos. São as serpentes mais perigosas, realmente. Ele está saindo por mais de 1000 anos. E eles ainda querem que a gente compre essas coisas. É mais que a minha bolsa. Mas eu não posso reclamar que a minha bolsa, que eu sou é um dos primeiros salários que eu realmente recebo, e eu fiquei muito feliz com isso. E a minha mãe também. Aí vamos pros causos. Porque, se teve causa. Primeiro, um colega de laboratório meu, o Bruno, ele foi parado no avião porque o pôster ele tem madeiras aqui para manter a estrutura do pôster. O cara do avião pediu para tirar. Não deixou embarcar com as madeiras. Ele no meio do aeroporto lá de Guarulhos, ele teve que tirar as madeiras
E como que ele foi fazer pra botar esse pôster? Ele botou bambu. O pôster dele ficou pendurado com bambu. Ficou bem bonitinho, pelo menos não ficou que nenhum pôster que a gente viu que era papel de impressão pendurado com palito de churrasco. Aí, vejamos. Tem um professor que é da USP, de Ribeirão Preto, que é alemão. Ele deu uma dura em um colega meu. Um colega meu, o nome dele é Edenilson, a gente chama de Ed. Ele fez um trabalho de levantamento de quantidade de pesquisas sobre anatomia, morfologia em geral de sapos. O mais antigo que ele encontrou foi de 1901. E esse professor, que se chama Wilfried Klein, tá aqui a foto dele. Essa foto eu tirei do Lattes dele, então essa foto é pública. Ele apenas disse que a pesquisa do meu amigo não estava muito envesada, porque não usou palavras em alemão. Segundo ele, a Alemanha tem revistas de anatomia de anfíbios desde 1780. Pensa só, você está fazendo um trabalho, você está apresentando um trabalho que foi parte da sua tese de mestrado, trabalho que você deu sangue para fazer, e aparece alguém com aquele sotaque alemão que só faltava ele falar em alemão que a gente tem medo daquele idioma, de tão... É muita consoante, é muita letra, e parece que ele tá xingando a gente até a 7ª geração quando eles estão falando bom dia. Guten Morgen. E o que meu amigo faz? Nada. Porque o professor é livre docente. Eu conversei com ele depois um pouco e ele é super gente boa. Aí depois, mas eu fico onde eu recebi esse pôster aqui foi com o povo do Crocodilia Brasil. Professores e estudantes que trabalham com crocodilianos aqui no Brasil e é relativamente pouca gente. A gente tem 6 espécies aqui no Brasil, algumas delas já foram muito ameaçadas de extinção, principalmente o jacaré-açu, que é o grandalhão que é a Cleópatra e o César, que eu vi no IMPA. Eles são um casal de jacaré-açu. Chegam a 4 metros aquelas coisas. E a minha mãe pode comprovar. A gente já comeu carne de jacaré do Pantanal uma vez, que a gente comeu pastel de jacaré, e lá em Campo Grande. Tava gostoso. Mas qual foi o melhor, mamãe? O de avestruz. Carne preta, mas super gostosa. Mais gostoso que o de jacaré. É uma carne muito escura. E mesmo assim é muito gostoso. E o de jacaré tinha gosto de frango super salgado. O de avestruz tinha gosto de... Avestruz. Não dá pra comparar. Fala da voz rouca e sensual da sua mãe. Hã? Da voz rouca e sensual da sua mãe hoje. Minha mãe tá gripada. E é só uma gripe normal. Eu vou falar depois o... Mas sou eu mesma, senão vão achar que é outro ser humano aqui conversando com você. Mas é a minha mãe, minha mãezinha querida do meu coração. Bota as mãozinhas. No povo do Crocodilia Brasil, nós temos o professor Marcos Coutinho e o Luiz Antônio Bassetti. Esses dois fizeram umas coisinhas engraçadas. Porque em congresso você não pode ir acima do seu tempo. Porque o povo todo se programa para ver a sua apresentação e pular para outra, ou ficar no lugar. Aí eu tinha feito parte da mesa redonda com o Crocodilia Brasil, e o professor Coutinho foi falar de 25 anos de cultivo do jacaré-açu em uma cidadezinha lá na Amazônia. E ele foi falando, ele tinha 15 minutos e foi falando, e falando, e falando, e falando. E o professor Bassetti, que é grande, ele não ironicamente parece uma versão futura minha. Ele abertamente só se levantou e foi pro canto da sala.
E conforme o tempo passava, ele ia se aproximando, se aproximando, se aproximando. Toca a musiquinha do tubarão aí. Se aproximando. Até que ele só colocou a mão bem calminho no ombro do professor Coutinho. E quando o Coutinho terminou, aleluia! Porque tinha que correr o tempo para dar todo o tempo das coisas. Mas mesmo assim eu ganhei um pôster deles, eu ganhei um livro deles, eu gostei muito do trabalho e a gente precisa conservar. E não ironicamente, fazer cultivo de jacaré é uma boa estratégia de conservação. Você sempre acaba mantendo jacarés vivos e eles se reproduzindo e mesmo assim tanto a carne quanto o couro dele, eles são de excelente qualidade, é uma carne nobre. Então você pode fazer um projeto de conservação para conservar uma espécie usando economia de mercado. Eu não estou brincando. Isso é rentável e é tão bom, e é bom no ecossistema e é bom no bolso de todos os envolvidos. Então vai ter investidor para trabalhar com isso. E agora vamos falar do aeroporto. Quando a gente nem tinha saído de Guarulhos ainda, a gente estava no avião esperando terminar o embarque, terminar de abastecer para o avião sair. E não ironicamente a gente ouviu um dos empregados envolvidos dizerem que tinha uma capivara e uma tartaruga verde e uma mala verde na frente do avião. Pra quê? Quem traz uma capivara e uma tartaruga para um avião para ir para Manaus? E a gente foi com um bispo. Essa história eu não te contei, meu. A gente foi. Eu não reconheci o bispo. Talvez esse tenha sido o próprio bispo de Manaus que foi para lá. Ele tinha ido viajar e a gente embarcou com o bispo. Pelo menos essa viagem foi ou duas uma. Ou o avião caía e todo mundo ia pro céu, porque o bispo ia abençoar todo mundo, ou ia ser uma viagem santificada. Foi uma viagem santificada. E a volta foi tudo normal. Aí o meu amigo, ele trouxe um pacote de batata de Manaus. Alguns contatos que eu fiz foi o próprio professor Coutinho, o professor alemão que eu vi, o Fritz Klein, o professor Bassetti. Eu tô colocando as fotos aqui. O professor Tiago Silva Soares, que possivelmente vai ser uma das pessoas que vai colocar o próximo Congresso de Biologia Brasileiro de Herpetologia andando. Temos 3 candidatos e eu vou para esse congresso. Eu vou fazer um outro pôster mostrando a evolução do meu trabalho. Minha mãe vai ficar muito mais orgulhosa de mim. E esse foi o nosso vídeo. Foi uma viagem cheia de altos e baixos. Muita gente lá no congresso pegou Covid. Pra terminar em alta o vídeo. É muito em alta. Algumas pessoas do meu laboratório pegaram também. Eu não peguei. Agora eu tô entendendo o que eu tô sentindo. Isso aí não foi culpa minha, não. Eu não peguei Covid, eu tô perfeitamente bem. Eu também. O meu amigo não pegou Covid, mas o meu orientador não pegou Covid e o Ivan Nunes, que é o meu orientador, agora está em Londres, porque ele foi passar as férias trabalhando, conhecendo o Hutchinson, que é uma das maiores autoridades de biomecânica de sapos do mundo. A gente dá o sangue pelo nosso trabalho e a gente ama o nosso trabalho. A vida de um biólogo não é fácil, mas é uma felicidade sempre. Eu estou muito feliz de ter feito essa escolha e eu estou muito, muito agradecido da minha mãe por ter sempre me apoiado nessas escolhas malucas que eu fiz, que eu faço. Minha mãe sempre disse: você pode entrar em qualquer faculdade que você quiser, contanto que seja pública. Eu escolhi entrar na Unesp e isso me rendeu muita coisa. Muito obrigado por estar com a gente até aqui. Dê seu like nesse vídeo
Inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações, comente, compartilhe e mande beijos para minha mãe porque ela precisa deles para ela sarar completamente. O próximo vídeo é por conta dela. Um grande beijo para todo mundo. Beijo. E até a próxima. Tchau.